Olá, estamos de volta com o programa Sabor com Requinte e agora nós vamos fazer o risoto de aspargos com champignon. Eu vou cortar o aspargos em conserva. E agora, o primeiro ingrediente que nós vamos colocar é o azeite. Eu já liguei a frigideira, então em seguida, depois do azeite, eu vou colocar a cebola, o alho. Aproximadamente umas 2 colheres de azeite de sopa. Em seguida, nós vamos colocar 1 colher de cebola picadinha. E vou mexer. O importante é deixar a cebola cozinhar até ela ficar transparente, sem dourar. Se ela ficar muito dourada, ela fica com gosto amargo, porque ela fica com a bordinha preta. Então, a gente vai deixar ela cozinhar até ela ficar transparente e em seguida a gente vai colocar o alho. Enquanto isso, o confit está cozinhando e essa carne ela fica muito macia, muito aromática depois que ela é cozida nessa banha de porco. Fica com um paladar bem diferente. Eu vou adicionar o risoto, o arroz arbóreo, que é o arroz específico para o risoto. E o segredo do risoto, para ele ficar cremoso, para ele ficar com uma textura saborosa, é mexer o tempo inteiro. Ele não é igual ao arroz tradicional, que a gente coloca no fogão, adiciona a água e deixa cozinhar sozinho. Quanto mais você mexer, mais amido ele vai liberar na panela e mais cremoso o seu risoto vai ficar. Depois que você deixar ele saltear junto com a cebola e com o alho, nós vamos adicionar vinho branco seco. A quantidade você pode entrar na internet e pegar a receita pelo site. E depois que você adicionar o vinho branco e ele começa a evaporar, depois que ele começar a evaporar, que você vai começar a adicionar o caldo de legumes que a gente disse anteriormente. Então, começa a mexer para evaporar o álcool. E vai adicionando o caldo de legumes fervendo aos poucos. Se você quiser fazer caldo de carne ou caldo de frango também, fica bem saboroso. Depois de mexer 15 minutos o risoto, agora a gente vai adicionar os ingredientes principais. Vou colocar o champignon em conserva. Aproximadamente 3 colheres de sopa. E o aspargos em conserva, 4 unidades. Esse risoto, ele não recebe creme de leite fresco, ele não recebe nenhum adicionamento de espessante. O que faz com que ele fique cremoso é o amido que é liberado através do grão quando a gente mexe. Então, às vezes vocês podem ler em algum livro, em alguma revista, que o risoto é feito com creme de leite de caixinha ou que é feito com maisena. Isso tudo não é a maneira correta, assim, não é o jeito certo de fazer. O risoto italiano mesmo, tradicional, ele é feito com arroz arbóreo e o que faz ele ficar cremoso é mexer o tempo inteiro. Então, para fazer 2 pratos de risoto, que é o rendimento dessa receita, nós vamos demorar mais ou menos de 20 a 25 minutos mexendo em alta temperatura durante o tempo todo. Depois de colocar então o aspargos e o champignon, eu vou temperar o risoto com cheiro verde. E vou colocar sal e pimenta do reino. E no final, para dar cremosidade nesse risoto, eu vou colocar o parmesão ralado.
Se vocês quiserem utilizar outro tipo de queijo, também pode. Mussarela de búfala fica interessante, queijo brie, queijo gorgonzola, que é mais forte, mas também combina muito com champignon. Pode ficar a critério de vocês. É só utilizar a mesma quantidade, só que com paladar diferente. Queijo gruyère, queijo emmental também fica muito saboroso. Então agora o risoto já está pronto. Eu vou experimentar para ver se já está na textura correta. O certo de servir risoto é al dente, ele não pode ficar muito macio, igual o arroz que a gente come no dia a dia, porque o jeito correto de servir ele é sempre al dente, pré-cozido e com bastante líquido do cozimento. Ele deve ficar molhado e não seco igual o arroz tradicional.